É isso que esse exército brasileiro fez. A perfídia do general Dutra, na época do 8 de janeiro, de declarar em seguida, nós estávamos confiando que nós iríamos ajudar de alguma forma, nós prendemos todos eles. Palavras de um general. Quando nós acreditávamos que eles eram qualificados e competentes, se demonstraram covardes e subservientes. Agora, o governo Lula, que está aí, que eles batem continência com um descondenado, o governo Lula que gasta acima do devido, tributa a população e ainda assim não paga o que gasta. O que fez o governo Lula? Cortou quase 4,5 bilhões de reais que deveriam ser destinados às Forças Armadas, sendo que 1,5 bilhão de reais que iriam para o Exército Brasileiro, que se está em frangalhos, não atura uma semana de guerra, pelo menos tem a sua capacitação bem feita. Isso todos nós sempre cultivamos, moralidade, eficiência, que deveriam utilizar isso para auxiliar o Brasil a estar, daí sim, dentro da sua soberania, porque dentro da soberania é o que o Estado faz em seu território com o apoio da população. Se hoje no Brasil temos 25% de territórios dominados sob o domínio de um Estado paralelo. E mais ainda, todo o trabalho de fronteira, que é uma responsabilidade de defesa nacional, ficaram sem agora. Se ajuda de alguma forma o combate ao narcotráfico, combate ao tráfico de armas, contrabando, crimes ambientais, a defesa do território, cadê? Lula foi lá e cortou. Vocês acham que isso ia acontecer no governo Bolsonaro? Primeiro com um governo de eficiência. Só vê as estatais dando lucro, você viu os Correios agora, devendo bilhões, estava dando lucro. Há 4 anos atrás, há 5, 6 anos atrás, com o governo Bolsonaro, que ninguém acreditava. O governo Bolsonaro iria cortar o orçamento das Forças Armadas. Não, o governo austero ia privilegiar a defesa nacional devida. É quase para se falar um bem feito, né? A gente só não fala isso porque, como brasileiros, a gente quer uma força armada, uma defesa nacional bem feita. A polícia que guerreia todo dia e as Forças Armadas dando esse mau exemplo. A Operação Ágata é uma operação de inteligência e de cooperação entre as instituições da administração pública federal, estadual e municipal. Vai ficar sem orçamento. Está sem orçamento por causa desse governo Lula. Então essas Forças Armadas, quantas pessoas honradas ali dentro, de praças e oficiais, a gente sabe que as pessoas batalham ali, estudam, querem um Brasil melhor, esse comando aí que está favorável sempre, não viram o que é verdadeiramente antidemocrático e apuraram esse autoritarismo, que é muito fácil, porque a mídia converteu, distorceu, mas deve ter uma análise simples, se verifica que aquilo foi a farsa do golpe, foi invenção, criatividade, imputação de crimes que não existiram para condenar toda uma direita e as forças de defesa e de segurança ao lado do presidente Bolsonaro. E esse Tomás Paiva é um dos responsáveis por essa subserviência. Agora atura aí, menos 4,5 bilhões que o Lula torrou nesses escândalos, ineficiências, compadrios, e não está colocando devidamente nas Forças Armadas. É uma vergonha. É triste isso para o nosso país. Imediata e preocupante a suspensão de operações do Exército Brasileiro voltadas ao monitoramento e combate ao crime organizado nas fronteiras nacionais, aproximando... Cadê? Eu me perdi aqui. Tá valendo? Aproximadamente 1,5 bilhão do valor bloqueado estava destinado ao Exército. A falta desses recursos levou à interrupção de ações conduzidas principalmente pelo Comando Militar da Amazônia e pelo Comando Militar do Oeste, responsáveis por algumas áreas mais sensíveis da segurança nacional brasileira. A decisão ocorre num momento particularmente delicado para o país, onde nós já sabemos que os Estados Unidos classificou o PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. As regiões monitoradas tanto pelo Comando da Amazônia quanto do Oeste abrangem extensas áreas de fronteira com países que figuram entre os maiores produtores mundiais, ou seja, os maiores produtores do planeta, de cocaína, como Colômbia, Peru e Bolívia. É por esses corredores que entram drogas, armas, mercadorias contrabandeadas e recursos provenientes de atividades criminosas e ilegais terroristas que abastecem os terroristas brasileiros. Boa parte das atividades... É isso aí, meus amigos, aqui do nosso canal Patriota Sincero. Olha só, tô passando para vocês aqui o Alan dos Santos está falando aí a respeito desse corte, né, que houve nas Forças Armadas, o Lula boicotando as próprias Forças Armadas. De drogas, neutralizou 62 dragas utilizadas em garimpo ilegal, paralisou 117 balsas empregadas em atividades criminosas, e tudo isso agora nem vai ter continuidade. Já estava baixo, a operação já estava baixa. Eu reclamo muito aqui no programa como que o Exército Brasileiro ficou especialista em pintar meio fio e não quer combater o narcotráfico. Nós sabemos muito bem que quando eu faço essas críticas, não tem como você pensar que eu estou generalizando. Eu estou falando do topo, eu estou falando da elite, eu estou falando daqueles que estão lá, né, prestando continência para o Lula o tempo todo e, na verdade, estão deixando a desejar com relação ao narcotráfico no Brasil. Não só deixando a desejar, eles estão orgulhosos de prender velhinhos inocentes, idosos inocentes, que não passaram pelo devido processo legal. A acusação de crime é de crime inexistente.
Não tem como essas pessoas serem acusadas do crime que elas estão sendo acusadas, porque é impossível que senhorinhas com Bíblia debaixo do braço deem golpe de Estado. E eles se orgulharam de deixar essas pessoas não só presas, mas num campo de concentração por dias. Desumano, ali em Brasília, após o 8 de janeiro. E agora, o Lula vai lá, corta o orçamento, não vão poder fazer o pouco que estavam fazendo e continuarão prestando continência desse desgraçado do Lula, Ramagem. Então, meus amigos, aqui do nosso canal Patriota Sincero, olha só, você está ouvindo aí o desabafo de Alexandre Ramagem, isso mesmo, Alexandre Ramagem conhece muito bem, né, tudo que está acontecendo, tudo de segurança pública do Brasil, ele conhece bastidores, inclusive o próprio Ramagem foi quem levou aí alguns documentos, né, que comprovam aí o envolvimento do PCC, do CV, ou seja, do crime organizado, né, que hoje são narcoterroristas, mas do crime organizado com a grande cúpula aí do STF, do governo, desgoverno Lula e etc. Então você está vendo aí o próprio Alexandre Ramagem, né, trazendo essa informação a respeito das Forças Armadas, muito decepcionado, né, porque assim, já começou o combate aí dos Estados Unidos contra os crimes organizados brasileiros, né, contra o PC, contra os narcoterroristas, o PC e o CV. Só que aí a gente vê o seguinte, o Lula, ao invés de ajudar os americanos, né, na verdade, agradecer os americanos aí por eles estarem usando todo o seu poderio militar para combater esse crime organizado que causa muitas vítimas no Brasil. Inclusive você viu aí tem vários e vários relatos, vídeos aí rolando na internet de como é o Tribunal do Crime, de como esse crime organizado, que são hoje taxados como narcoterroristas, de como eles agem aí contra as pessoas que cometem ou que vacilam com eles, né, que cometem algum erro contra eles ou que afrontam eles. Você vê como é que é o julgamento do Tribunal do Crime desse crime organizado. Esse desgoverno não defende a população, fez de tudo para defender aí os terroristas, os narcoterroristas, né, do crime organizado brasileiro. Tentou vender terras raras, aliás, negociou terras raras, negociou plano dizendo que ia combater os narcoterroristas. Agora me diz, como o Lula fala para o Trump que ele vai combater o crime organizado e chegar na hora de combater o crime organizado, ele faz uma coisa dessa, ele tira da fronteira as Forças Armadas, ele corta recursos destinados às Forças Armadas. Como é que ele vai combater o crime organizado? Então você vê aí o quanto é prejudicial, né? O quanto esse desgoverno trabalha a favor do crime organizado. Trabalha como? Enviou comitiva lá para os Estados Unidos, né? Enviou as comitivas, representantes do seu próprio governo, ministros, né, do seu próprio governo para os Estados Unidos, para tentar tirar essa classificação do governo americano sobre o crime organizado. O governo americano, Trump, ele classificou o crime organizado como terroristas, narcoterroristas, né, que usam a droga para cometer terrorismo. E o Lula, ele não aceitou, né? Disse que era uma afronta à soberania. Soberania do quê? A soberania do crime. É isso mesmo que a gente tem que ouvir, que o que o Trump fez foi uma afronta à soberania do crime, porque é o que parece, é isso, né? Que o Lula, ele ficou triste, né? Tem vídeos dele falando aí, eu estou muito triste, né, do que aconteceu. Chamou aí o Flávio Bolsonaro de traidor, junto com o Eduardo Bolsonaro. Traidor do quê? Traidor do crime organizado, é isso? Agora a gente não pode então entregar o crime organizado, a gente não pode denunciar o crime organizado para os órgãos internacionais ou pedir ajuda aí de quem tem uma força armada mais poderosa do mundo para combater o crime organizado no Brasil. Se a gente fizer isso, a gente é chamado traidor da pátria. Que pátria? Da pátria do crime organizado, é isso mesmo que a gente ouviu do Lula? Somos traidores da pátria do crime organizado, é isso? Agora entregar o crime organizado para órgãos internacionais, para os Estados Unidos combater com todo o poderio militar, agora ser chamado de traidor da pátria ainda, ou seja, a nossa pátria, ela assumiu o fato dela ser uma pátria narcoterrorista. É isso que a gente está vendo, é isso que a gente está percebendo no Brasil, gente. É um absurdo, até mesmo para quem tem família, quem aí tem aí como aquele cara que queria ser, né, do STF, né? Ele é batista, ele é da Batista, ele é do frequenta a Igreja Batista, leva a família dele, ele é um cara família, né? Até esqueci o nome dele, que é tão irrelevante, mas ele queria ser, ele foi indicado por Messias, né? O Messias foi indicado por Lula. Ele é da Batista, ele tem família e tudo, e ele
defende o crime organizado, porque quando chama de traidor quem pede ajuda. É como se, olha, estou pedindo socorro, a gente não consegue combater o crime organizado. Vocês podem usar o poderio militar de vocês contra essas pessoas do crime organizado, que não são mais classificadas como crime organizado, mas sim, elas são terroristas, porque cometem atrocidades, matam pessoas aí ao léu, fazem seu próprio tribunal do crime. Ou seja, qual soberania é essa que o Brasil tem? Se existe dentro do Brasil um grupo que comete barbárie, que mata pessoas que são contra eles, que tem o seu próprio tribunal do crime, é essa a soberania que o Lula defende. Então, agora taxar, agora eu me admiro de quem tem família, de você que às vezes parou aqui para assistir esse vídeo, e você que é esquerdista, tem família, tem tudo, defende o que Lula disse sobre o crime organizado. Pelo amor de Deus, é traidor da pátria quem trai o crime organizado, é isso? Traiu o crime organizado, eles merecem algum respeito. Então é isso que o Lula faz, quando mais precisa das Forças Armadas para poder atuar nas fronteiras, para combater o crime organizado. O que ele faz? Ele vai lá e retira as Forças Armadas da fronteira, reduz o orçamento, ou seja, ele está dando a oportunidade, como ele falou, né? Vocês ainda têm tempo, ele manda o recado aí para os amiguinhos dele do crime, né? Vocês têm tempo, têm alguns meses para fugir do Brasil, é praticamente o que ele fala, né? Para sair do Brasil, você que é narcoterrorista, você que é do crime organizado, ainda tem tempo. Aí o que ele faz? Além de mandar um recado para dizer que eles ainda têm tempo de sair do Brasil, porque o Trump vai atuar fortemente aí contra o crime organizado, e ele falou que ele ia ser obrigado a atuar também, e ele manda o recado, Lula manda o recado, né? Vocês ainda têm tempo de sair do Brasil. Ou seja, ele manda o recado e depois te retira da fronteira o exército, que é para não ter nenhum tipo de restrições de sair do Brasil, para não ter nenhuma barreira na fronteira. Ou seja, as fronteiras brasileiras estão abertas para o crime organizado, para os traficantes fugirem do Brasil enquanto dá tempo. Esse é o recado do Lula. Ele não só dá o recado, mas ele retira as Forças Armadas das fronteiras brasileiras. Esse é o presidente que você que tem família, que você que vai para a igreja, que se diz evangélico, mas se diz esquerdista também. Esse é o presidente que defende o crime organizado, que retira o exército das fronteiras para o crime passar, sair à vontade, ao invés de ele usar as Forças Armadas para combater o crime organizado. Ele corta o orçamento das Forças Armadas, tira as Forças Armadas das fronteiras e favorece o crime. Esse é o presidente que você vota. Você que se diz família, você que se diz a favor da lei, você que se diz a favor da democracia, a favor vai para a igreja. É esse o exemplo que você está dando para os seus filhos, apoiando um desgoverno desse. Tá? Essa é a mais pura verdade. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. É um vídeo muito rápido, né? Só para lembrar para vocês que todos os vídeos que nós divulgamos aqui tá lá no canal TLTV, tá? Esse canal TLTV é o canal do Alan dos Santos, da Conversa Timeline, programa Conversa Timeline, muito bom por sinal, e eu quero que vocês acompanhem lá. Vou deixar também o link na descrição. Mas no primeiro comentário fixado eu vou deixar aqui, ó, o sistema de afiliação Mendes IA. Esse aqui é um sistema de automação, né, que vai auxiliar você na sua venda pelo WhatsApp. Você que é prestador de serviço, você que presta algum serviço, tipo cabeleireiro, faz manutenção de ar-condicionado. Às vezes as pessoas solicitam ali a sua agenda. Você pode vir aqui consertar o ar-condicionado, ou você está atendendo do seu salão tal hora e você não tem tempo de responder no automático, porque é complicado você ficar toda hora no celular. Você que está fazendo aí, cortando o cabelo e está no celular ao mesmo tempo respondendo os clientes, né? Com o sistema de automação Mendes IA, ele vai fazer o seu agendamento automaticamente, vai notificar você e você vai saber ali, vai ter ali um atendente virtual com IA, tá? Com inteligência artificial, trabalhando por você, agendando o melhor horário, e você só vai receber as notificações e os clientes vão vir, porque assim, às vezes as pessoas perdem muito clientes, porque às vezes a pessoa entra perguntando sobre algum produto, você que vende na internet, ou perguntando algum horário, você que presta serviço, qual é o horário que tem vaga, e a pessoa demora muito para responder. O que ela faz? Ela vai procurar outra pessoa. Com o sistema de automação Mendes IA, vai acontecer o quê? Quando a pessoa entrar em contato com você, automaticamente a inteligência artificial vai atender e vai agendar o serviço, ou vai vender o seu produto, mostrar os catálogos, você que vende, vai fazer tudo para você, só mandar notificação para você acertar o pagamento e detalhes da entrega. Então esse é o sistema de automação Mendes IA. Se você quer adquirir, vou deixar aí no primeiro comentário fixado o link para você adquirir o sistema, assinar o plano, tem teste aí grátis de 3 dias, mas se você quer tornar um divulgador desse plano, vou deixar também o link de afiliado para você ir lá conferir e ver como é muito bom
esse sistema Mendes IA. Um abraço, bom final de semana, que Deus abençoe cada um de vocês.